tudo bem? Eu sou a Thaís Fávero, é um prazer imenso estar aqui novamente no Clube Arte da Silvinha Borges e eu preparei uma aula muito legal para vocês hoje. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma toalha de chá. Olha que linda que ela fica, com canto mitrado, gente. Então eu vou trabalhar com esses tecidos maravilhosos da Aurora Tecidos. Olha que coleção linda! A Aurora Tecidos é a loja parceira da Ibirapuera Têxtil. Lá você encontra diversos tecidos 100% algodão. Tricoline, linho com algodão, pano de copa, guardanapo, fralda, flanela, piquê, fustão, entre outros. Então acesse www.auroratecidos.com para ficar por dentro de todas as novidades e já garantir os seus produtos. O WhatsApp é DDD 19 99768 8229. É isso aí, vamos para aula? Gente, então é o seguinte, hoje eu vou trabalhar com esse tecido maravilhoso de barrados da Aurora Tecidos. Olha que estampa linda, que estampa viva, né? Então, gente, o que eu fiz aqui? A gente vai montar uma toalha de chá. Vou ensinar vocês a montarem uma toalha de chá com canto mitrado. Para isso, a gente vai cortar as faixas do tecido, a gente vai trabalhar com 4 faixas, tá? Eu já separei as minhas aqui. Eu escolhi 4 estampas diferentes mesmo, para a toalha ficar mais colorida, mais bonita. Então, eu cortei as minhas faixas, olha só. Vou trabalhar com essas 4. E aí, a gente vai precisar de um tecido de base. Esse daqui, ó, vou trabalhar com este verde. Tá muito bonito, combina muito bem com essa estampa de barrado, certo? Então, para começarmos, olha o que a gente vai fazer. A gente vai cortar o nosso tecido de base. No caso aqui, o tecido verde. Eu cortei um quadrado de 90 por 90, tá? Não vai caber inteiro aqui no vídeo para eu mostrar para vocês. Mas é um quadrado de 90 centímetros por 90 centímetros. A toalha de chá pode variar, pode fazer com 80, pode fazer um pouquinho menor, com 70. Vai depender do espaço, do tamanho da mesa, tá bom? Eu vou fazer 90 com 90, mas vocês podem fazer com qualquer medida. A única coisa é que a faixa que a gente vai trabalhar sempre tem que estar um pouquinho maior do que o nosso tecido de base. Então, por exemplo, eu cortei o meu tecido verde com 90 centímetros. A minha faixa do barrado, ela tem 1 metro, tá bom? Então, olha só, pra gente começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher quais faixas eu quero trabalhar primeiro, eu vou escolher 2 faixas, certo? E aí, gente, vocês precisam decidir se vocês querem que a faixa, o desenho fique virado para o centro da toalha, ou se vocês preferem que fique virado para fora, tá? Vai fazer diferença na hora da gente posicionar a faixa para costurar. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer o barrado todo para fora, com o desenho voltado para fora, tá bom? Então, eu vou escolher aqui um lado da minha toalha, já escolhi o meu barrado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou posicionar o direito do meu barrado no avesso do tecido verde, prestando atenção no sentido do desenho, para ele ficar como eu quero que fique, né? Que no caso aqui, ó, quando a gente virar ele para dentro, ele vai ficar viradinho para fora, tudo bem? Então, olha só, eu vou posicioná-lo aqui, ó, direito do meu barrado, no avesso do tecido verde, tá? E eu vou colocá-lo bem rente à borda do meu tecido. Ele vai ficar bem certinho aqui. Então, uma coisa importante, eu preciso que sobre um pouquinho de tecido aqui, ó. 1 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos, só para não escorregar a hora que a gente estiver costurando. Depois a gente vai acertar isso daqui, tá bom? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou costurar esse barrado aqui com um pezinho de máquina, de uma ponta até a outra, tá? Ó, aqui tá sobrando também tecido, depois a gente vai cortar, vai acertar, olha só, tá bom? Então, eu vou costurar o barrado de um lado e eu vou fazer a mesma coisa no lado oposto. Então, a gente sempre costura os barrados opostos primeiro. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou posicionar o direito da minha faixa no avesso
do tecido verde, tá? E essa faixa, ela precisa estar bem rente ao meu tecido verde e aquele detalhe, ó, sobrando um pouquinho de faixa aqui na ponta, tá bom? A gente vai costurar de uma ponta até chegar na outra aqui, tá bom? Então, ó, os dois barrados opostos eu vou colocar primeiro. Então, gente, vamos lá, ó. Eu costurei as duas faixas. E olha o que eu fiz aqui, ó. Nessa borda que está solta, a borda oposta a que a gente costurou, eu dobrei o tecido pra dentro, ó, mais ou menos 1 centímetro de dobra. Então, eu vinquei bem com o ferro de passar, tá? Ó, vim até a outra ponta aqui, certo? E fiz o mesmo procedimento com a outra faixa, olha só. Certo? Então, eu também dobrei a borda que está solta. Então, dobrei 1 centímetro para dentro. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai jogar as faixas para o lado certo da nossa toalha. Então, eu vou jogar ela para a parte do direito do meu tecido verde. Vou jogar aqui assim. Olha só. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ajeitar bem a bordinha, ó. Não é para o tecido verde ficar aparecendo aqui. Então, a gente vai dobrar bem na costura que a gente fez. Não se preocupem com as sobras, por enquanto, a gente vai deixar assim. Então, a gente vai ajeitar aqui, olha só. De novo, dá uma passadinha no ferro, que ajuda, né, a dar uma estabilizada, a esticar bem o tecido. Então, observem que eu tenho essa borda de dentro já dobradinha para dentro. E aí, a gente vai passar uma costurinha na beiradinha, tá? Aqui a gente não usa o pé de máquina, a gente vai passar essa costura mais perto da beirada do meu tecido. Então, a gente vai fazer isso, ó, na faixa toda, até chegar aqui no final. Olha só, aqui eu também tenho sobra, não tem problema, deixa a sobra aqui por enquanto, depois que a gente vai acertar. Então, o ideal aqui, gente, é colocar alfinetes para eles não, pra faixa não deslocar, não sair torta, tá bom? E aí, a gente também vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, que a toalha é um pouco grande e não cabe direito no vídeo, olha só. Então, também vou dobrar certinho. Já tô com a minha bordinha viradinha aqui. Então, a gente vai passar ela bem dobradinha, bem certinha. E também vai passar uma costurinha aqui na beiradinha, até o final dessa faixa, tá bom? A gente vai fazer isso dos dois lados. Olha só, gente, já costurei as duas faixas. Olha como vai ficando bonita a toalha. Então, agora, olha o que a gente precisa fazer. A gente precisa cortar o excesso de tecido que ficou aqui na borda, tá? Então, eu vou virar assim o meu tecido verde do avesso, tá? Ou as costas do meu tecido verde viradas pra cima. E vou cortar bem rente o excesso das faixas. Então, nessas duas primeiras que a gente costura, a gente deixa a sobrinha só por segurança, pra não escorregar na hora de costurar. Mas aí a gente vai cortar o excesso. A gente vai deixar rente ao tecido verde, tá? Então, a gente vai fazer isso dos 4 lados. Aqui também. E a última aqui. Então, agora, a próxima etapa, a gente vai costurar as outras duas faixas, gente. Como que a gente vai fazer isso? Ó, então, observem aqui, vou até botar ele meio dobradinho assim, pra vocês enxergarem as duas pontas, tá? É grande, senão vocês não vão conseguir ver aqui no vídeo, ó. Então, estou com os dois barrados opostos colocados. Então, agora falta o barrado daqui e o barrado do lado oposto, certo? Então, gente, é o seguinte, ó. O procedimento é o mesmo. A gente vai virar o tecido verde do avesso. E a gente vai posicionar a nossa faixa, ó, o direito da nossa faixa virado no avesso do tecido verde, tá? De novo, bem rente. Bem rente ao tecido verde. Aqui agora tem um detalhe, a gente precisa deixar uma sobra. Essa sobra a gente não vai cortar depois, só se tiver sobrando muito, tá bom? Então, a gente vai fazer isso, ó. Vou costurar esta faixa, ó, tá vendo? Aqui tá sobrando bastante. A gente vai acertar depois, não se preocupem, tá bom? Mas é importante ter a sobra, porque o que eu vou ensinar pra vocês é um canto mitrado sobreposto, que ele é bem mais fácil de fazer, vocês vão perceber que ele é bem mais tranquilo. Então, agora eu vou costurar essa faixa toda aqui com o pé de máquina. E eu vou fazer o mesmo
o outro lado que está faltando, ó. Direito da faixa, no avesso do tecido verde. A gente vai passar a costura com o pé de máquina também, tá bom? Olha só, gente, eu repeti o procedimento, então, inclusive da dobra que a gente fez aqui, ó, de 1 centímetro, tá? Então, a gente vai fazer esse procedimento nas duas faixas que a gente costurou agora. Agora é o seguinte, a gente vai cortar um pouco do excesso da faixa que está sobrando, mas atenção, a gente vai deixar uma sobra de 1 centímetro, tá? Importante a gente ter esse 1 centímetro para a gente conseguir fazer o nosso acabamento. Então, ó, observem, sobrou aqui 1 centímetro. Então, eu vou fazer isso nas 4 pontas. Vou deixar sobrar 1 centímetro em todas elas. Ó, aqui também. Dobrar assim. Estica bem, tá, gente? Pra não dar diferença. Então, 1 centímetro de sobra é o suficiente aqui. E aqui a mesma coisa. Pronto, então acertei as 4. Agora eu vou ensinar o canto mitrado, gente. Então é o seguinte, essa faixa a gente vai trazê-la aqui para frente também. É importante vincar bem aqui. Inclusive eu vou fazer isso agora antes de fazer a dobra do canto mitrado, porque vai facilitar o procedimento, ó. Então vamos passar o ferro de passar aqui, vincando bem essa dobra, ó, para ficar bem certinho na costura. Então a gente vai fazer isso nas duas faixas, tá bom? Vamos lá, gente, olha, então eu já dei uma vincadinha aqui para facilitar. Então vamos lá, olha como a gente vai fazer isso daqui. Antes eu preciso falar um detalhe importante, acabei esquecendo de falar antes. Principalmente para quem está começando na costura, para facilitar o trabalho de vocês em fazer o canto mitrado, gente, é importante que as faixas cortadas, elas tenham a mesma largura. Então vocês vão observar que no tecido, as faixas mudam um pouco de largura, uma um pouco mais estreita, a outra um pouquinho mais larga. Então, vocês vão se basear pela faixa mais estreita. Mede quanto tem e aí vocês vão acertar a outra faixa com o mesmo tamanho, tá? É importante que todas elas tenham a mesma largura na hora de fazer o nosso canto mitrado aqui, tá bom? Então, olha só. Aqui a sobrinha do meu tecido, aquele 1 centímetro que a gente deixou, a gente vai dobrar pra dentro. Eu já dei uma pré-vincada aqui, ó, no ferro, tá? Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou dobrar um triângulo. Eu vou trazer esse tecido, olha só, dobrei um triângulo, vinca bem de novo, e aí agora a gente vai trazer essa faixa para baixo. Olha, gente, só isso, é super simples de fazer isso daqui. Então, fiz isso, aí eu vou vincar bem lá no ferro. Eu já deixei tudo pré-vincado, tá? Só pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Então, vinca bem. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar um pouco do excesso de tecido que tem aqui. Pra gente não ficar com muitas camadas uma em cima da outra. Então, peraí, deixa eu só pegar a tesoura aqui. Então, olha só. Na hora de cortar, precisa tomar muito cuidado. A gente precisa deixar uma sobra de tecido aqui, tá? Ó. Então, eu vou cortar fazendo isso daqui. Deixando pelo menos 1 centímetro. Sem cortar. E esse canto aqui, gente, não corta, tá? Senão vocês não conseguem fazer o acabamento certinho. Agora sim, ó, eu posso dobrar, porque agora eu já tô com tudo vincado aqui. Então, observem como ele casa certinho. Olha o cantinho aqui onde fica. Como fica perfeito. Certo? Então, agora a gente vai alfinetar. E a gente vai repetir esse procedimento nos outros cantos, tá? Os 4 cantos a gente vai fazer dessa maneira. Olha só. O cantinho, ele fica bem certinho, tá? Então, aqui eu também já deixei mais ou menos vincado. Olha só. Então, ó. De novo. Dobrei
a bordinha, aquele 1 centímetro a mais para dentro. Dobrei um triângulo. E aí dobro de novo. Tá? É só isso, gente. Vai ficar um canto mitrado sobreposto, mas os cantinhos vão casar certinho, vai ficar perfeita a costura. E aí a gente vai cortar aquela sobra que eu mostrei pra vocês, pra não encavalar muito tecido aqui dentro. Então olha só como vai ficar. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar aqui ela inteira. Ó. Aí a gente vai dar uma passadinha no ferro, vai alfinetar bem. Olha como fica bonito e como fica perfeito, certo? Então aí, feita essa etapa, a gente vai passar uma costura na beiradinha de novo, fazendo aqui ao canto, né? Passando aqui por cima, passo pela faixa toda e aí vou fechar o meu canto aqui. Então é só isso. E aí do outro lado eu já deixei montado, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Olha como fica perfeito, como fica certinho, tá? Então agora é só finalizar a toalha com essa costurinha. Olha, gente, não ficou um espetáculo a nossa toalha? Olha como valorizou esse barrado. É isso aí. Gente, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e aproveitado muito essa aula. É sempre um prazer e uma alegria imensa poder participar com a família arteira. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar por @taisfavero.atelier, lembrando que Thaís não tem H, tá bom? Muito obrigada de coração por estarem comigo durante a aula. Um beijo enorme para vocês.